Pela graça de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos abrindo a Bíblia em Colossenses. Esta epístola é talvez a primeira das 4 epístolas que Paulo escreveu da cadeia em Roma. As 4 epístolas são Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses. Parece que esta é a ordem. Ele escreve esta carta com uma história por trás. Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. Nós já temos feito algumas abordagens a respeito desse fato, mas vamos repetir alguma coisa para compreender. Nós estamos andando. Cada vez que eu voltar aqui, nos cultos da noite, vai ser andando um pouco mais. Seja no primeiro ou no segundo, hoje no primeiro eu já falei sobre esse mesmo tema, mas andando um pouco mais. A mensagem daqui, desse culto, não é do outro, mas é seguindo. E aí pode pegar depois, e se quiser acompanhar, porque esta carta tem sido uma coisa que Deus está mexendo comigo, com o meu coração, diante da revelação que Deus tem aqui para nós nesse tempo. Tem todo um pano de fundo parecido conosco, que é a questão da filosofia gnóstica, que tem ressurgido fortemente na nova era, nos filmes que estão por aí por trás, no misticismo, este misticismo que está tomando conta do meio cristão, principalmente os evangélicos hoje, tem uma feitiçaria evangélica muito forte. O legalismo, o judaísmo, os judaizantes, que estão firmados aí nos velhos modelos, tentando retroagir. E aqui, este é o pano de fundo que Paulo escreveu, trazido por Epáfras. Ele, então, vai mostrar o que estava errado, não propriamente errado, ele vai mostrar a solução em Cristo. A cristologia de fato, o ponto central aqui é Cristo. Mas antes de trazer a revelação de Cristo, ele faz algumas abordagens. E ele começa, depois vamos dizer assim, a saudação, que é uma saudação muito repetitiva em todas as cartas dele. Ele se identifica, ele dá o cumprimento, sempre graça e paz, e etc. Ele começa o verso 3 dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que oramos por vós. Pai Santo, graças te damos, porque tu és o Deus de toda graça. E por tua palavra e por teu Espírito tu falas aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Damos sempre graças a Deus. Nós vimos isto há 2 domingos, ou ao domingo passado, num dos cultos. Quando estivemos olhando ali a linguagem, o discurso de um cristão. Era natural que, quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem é criticar, ou falar mal, ou reclamar, não, ele começa dizendo: damos graças. Aí nós vimos aqui as
as 4 maneiras de ser cheio de um Espírito Santo, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, as 4 formas de ser cheio do Espírito Santo. Vamos só ler o texto para a gente que está aqui, que não pegou no outro culto, só para ter uma visão do como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui nós temos as 4 formas gerundiais. Hoje se fala muito, principalmente o paulistano, fala muito no gerúndio. E há uma forma assim incorreta. Estou fazendo uma coisa assim, até eu vi essa semana uma coisa assim, que é muito, muito gerundial. Aqui o gerúndio está certo. Como é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, falando. Falando onde? Entre vós. Falando o que entre vós? Salmos. O que é falar salmo? É falar a linguagem do louvor, a linguagem elevada, não a linguagem subalterna da crítica, da murmuração. Falando entre vós. Depois ele usa a outra cantando nos vossos corações, com salmos, com hinos, cantando. A terceira coisa, dando graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a cartilha para alguém ser cheio do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, porque estamos errando aqui. Falando, como é a nossa linguagem? Como é a sua linguagem? Como é o tipo da minha linguagem do dia a dia? Quando eu estou conversando em casa, quando eu estou conversando no trabalho, quando eu estou conversando com os meus amigos, como é o tipo da minha linguagem? Esta linguagem vai dizer o que eu sou, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que tipo de música, de cântico que está enchendo a minha vida? Qual é o cântico? Ele coloca aí com hinos, com cânticos espirituais. Qual é o tipo de música? A música faz muito a cabeça da pessoa e faz o coração da pessoa. E o tipo de música que nós estamos nos colocando, não só a questão da letra, mas também a qualidade da música. Nós hoje temos uma música muito mais rítmica, muito mais corporal, muito mais voltada para o externo do que para o interno. É muito agressiva a música. Muito barulho demais e pouco silêncio no nosso interior. E depois ele usa a coisa dando graças. Dando graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos tropeçado. E tropeçado seriamente. Nós somos mais críticos, murmurantes do que agradecidos. Então ele começa a sua carta, Colossenses, dizendo assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. Este domingo agora, no primeiro culto, nós começamos a focalizar a expressão maravilhosa, para mim, dando graças o Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai.
Perdemos a identidade do pai. Hoje, até no nosso sistema judiciário brasileiro, já o pai não é mais figura importante para constar do documento. Você não tem mais filho do pai, é filho da mãe. É isso, doutor Marinho? Cadê os advogados? Estou falando bobagem? Não. É verdade. Não precisa mais o nome do pai. Aliás, nós falamos no primeiro culto, vou só passar, que o que está em voga agora é a mulher, é a fêmea. Nós estamos numa cultura feminista, inclusive a deusa, que está se bordando, né, toda ela no seu... No primeiro culto está mais assim, afirmado, a Cibele, a Astarote, a Diana, a Samíramis, a Maria, e a Terra, a Gaia. Está mais voltado para mostrar que é a mulher que está em jogo. É o sentimento, é a maternidade, é o sentimento. Até podemos explicar um pouco mais sobre a Bíblia nova, politicamente correta que está sendo produzida, que não se fala mais Deus Pai. Isso é uma figura esdrúxula, contraditória, segregacionista. Pai, não, é ele e ela. Ou então, no inglês, it, não se pode dizer he nem she, mas no neutro. Não pode, porque você está separando, dividindo. Mas a figura de pai está sendo destruída, demolida por essa cultura chamada gnóstica. Este elemento que ficou guardado na rosa de lótus, a flor do lótus, o pentagrama sagrado, a figura da feminilidade. Deixando isso de lado, está no primeiro CD que vai aparecer aí, vocês vão ver a figura da mulher, da história da mulher e da deusificação. Jesus Cristo é colocado como figura secundária. E Deus Pai, então, coitado, este ficou relegado para lá. Nós não temos mais a relação de pai. Mas aqui nessa Bíblia, que não é a politicamente correta, mas é a divinamente inspirada, eu fico com ela, ele começa dizendo: louvores e gratidões têm que ser dados diante do Pai. Eu preciso conhecer esse Pai. Eu preciso conhecer este Pai, que é revelado a nós pelo Filho. A grandiosidade da Bíblia, na sua manifestação do Novo Testamento, é a paternidade de Deus. Deus do Velho Testamento é muito Senhor, mas o Deus do Novo Testamento, ele é revelado como Pai. No primeiro culto nós vimos várias características daquele Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. E nós começamos aqui em Mateus capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 25 até o 28, até o 27.
Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui Jesus, num momento de adoração pessoal, ele dá graças te dou, ó Pai. Lembra-se que Paulo disse lá, damos sempre graças diante do Pai. Graças, Pai. A pessoa que não tem espírito de gratidão, essa pessoa não pode ser filha de Deus. Quem não tem espírito de louvor, não conheceu ainda a intimidade da vida espiritual. No tempo da rainha Esther, do rei Assuero, se um súdito entrasse na presença do rei, com a cara fechada, com o senho fechado, ele deveria ser decapitado, porque ele estava dizendo ao rei que o seu reino era um lugar infeliz. Eu não sei se vocês se lembram que Neemias, que era copeiro do rei, estava triste por causa da situação do seu povo, e quando ele entrou na presença do rei, o rei disse: por que está descaído o teu semblante? Entrar na presença do rei com uma cara triste evidenciava um julgamento contra o rei. E ia dizer assim: o senhor está sendo incapaz de governar o seu reino. Então essa pessoa deveria ser morta. Talvez por isso o salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Como é que nós vamos entrar diante da presença de Deus? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Como é que eu vou entrar na presença do Pai, o Deus das misericórdias, o Deus de toda consolação, reclamando da vida que Ele me deu? O Senhor não foi capaz de resolver esse problema. E eu citei o caso essa semana no velório do Anderson. Moço, 43 anos, é menino. Morre bestamente, andando de bicicleta, cai, bate a cabeça. E lá com a Terezinha, no velório, ela, na hora que o corpo é colocado, ela disse: pastor, eu não vou aguentar. E eu disse: eu sei, eu já conversei com vários pais. Perder um filho é a coisa pior que existe. Perder o filho. Um filho ou filha. É muito duro para um pai. Eu disse: Terezinha, o Deus das misericórdias é o teu pai. Ele pode te sustentar aqui. Ela disse: é mesmo, pastor. Na fraqueza, Ele está lá. O Deus das misericórdias. O Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais chama-se o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio nos revelar Pai. Não simplesmente um Senhor, Ele é Senhor, aleluia. Mas Ele é para a sua família Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por quê?
porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Porque foi do teu agrado. O que é do agrado? Tu enviastes o Filho para revelar o Pai, e o Pai para revelar o Filho. O Pai nos dá o Filho e o Filho nos dá o Pai. A missão de Jesus Cristo neste mundo não foi fazer de nós batistas, presbiterianos, católicos, mas foi fazer de nós filhos de Deus. Esse texto que é riquíssimo, João capítulo 1, versos 11 a 13, a gente deve sempre meditar nas velhas verdades. Eu estava dizendo hoje no primeiro culto que o pastor Thomas pregou uma mensagem hoje de manhã, que é aquilo que a gente pode chamar de feijão com arroz, básico, bem básico. Mas eu louvei a Deus pelo privilégio que Deus me deu de poder estar hoje aqui e ouvir aquele feijão com arroz. Como foi precioso ao meu coração comer aquele arrozinho com feijão e até eu disse assim, e aquele bife do zoião em cima, aquele ovo estrelado para derramar assim, coisa bem básica, nada de estrogonofe, nada de coisa mais cremosa, não é aquilo que é simples. Como é bom a gente beber. E olha, eu estava, quantas vezes eu já li: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Mas que sabor para mim, meu coração, foi hoje aquele texto para mim, dizendo: Senhor, eu posso abrir o meu peito diante do Senhor. Como eu me vejo muitas e muitas vezes enganoso, mas eu posso para ti contar as minhas coisas, porque eu sei que tu és o Deus da graça que trata, e é meu Pai, meu Pai. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse negócio de filho de Deus, filho. Eu sou filho de Deus. Você já pensou nesse negócio? Já pensou de fato que você é? O que significa isso? Eu me lembro de um pregador. Ele foi missionário nas Índias. Ele era chamado o homem que orava, John Haidt. John Haidt. Ele saiu dos Estados Unidos e foi para as Índias. Ficou lá muitos anos. Numa das férias que ele voltou aos Estados Unidos, um amigo dele, um colega pastor, que tinha sido amigo de infância dele e que era evangelista, encontrou com ele e disse: Haidt, eu preciso que você vá orar comigo, Haidt. Eu estou parecendo uma lata velha, uma lata vazia, eu só faço barulho. Eu tenho muita conversa, mas não tem nada, Haidt, não tem vida. Será que você ia orar comigo, Haidt? Haidt, você vai. Aí foi lá na casa do amigo um dia, lá em Nova York, e os dois entraram num quarto, se ajoelharam na cama, um de um lado da cama, outro do outro, e o amigo ficou esperando que o Haidt orasse. E o Haidt está ali quieto. E o amigo está lá esperando, e 5 minutos, e nós temos um problema tremendo com silêncio. E 10 minutos, e 15 minutos, e o negócio foi para 40 e tantos minutos, 45 minutos, e silêncio, o Haidt quietinho lá. De repente ele abriu a boca e disse assim: Oh, Terry, my father. Oh, papai, meu pai. E
solamente. Mais nada. De repente, a glória de Deus se manifestou ali. A presença de Deus encheu aquele quarto. Basta dizer o quê? Jesus disse: quando vocês forem orar, diga: Pai. Pai. O pastor estava contando que eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, 2 anos, uma menininha brincando em casa. Ele tinha viajado, fazia uns dias que ele tinha viajado. Ele chegou, ela estava brincando com os bonequinhos dela, as bonequinhas, as coisinhas, e ele foi e se escondeu atrás do guarda-roupa. Se escondeu ali. E aí, lá de trás do guarda-roupa, ele disse: minha doçura. Ela ouvia a voz, procurava a voz, não achava, voltou a brincar. Aí ele, de novo: minha doçura. Levantou a cabeça, ficou olhando, procurando, voltou a brincar. Na terceira vez que ele disse: minha doçura, que ela olhou, começou a chorar desesperadamente. Aí ele saiu de dentro trás do armário, e ela: papai. Eu não posso perder de vista a voz do papai, mas eu preciso dele. Nós estamos carentes de uma relação de filhos. Pai e filho. Jesus veio trazer a revelação que Deus é nosso Pai. Mas como é que ele se tornou nosso Pai? Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Cristo, onde na obra suficiente do Calvário para nos fazer filhos. O velho cantor cristão, nós vamos ressuscitá-lo, muitas coisas lindas. Tem um velho hino que diz assim: do Deus Santo somos filhos, co-herdeiros de Jesus. Eu não sou simplesmente uma criatura, eu sou filho. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus. Este conceito tem se perdido muito. Por quê? Porque o conceito de paternidade sumiu, não tem mais. De quem é que você é filho? Da proveta. Do banco de espermas. Isso, do ponto de vista da gênese, da gene humana, e o pior, do ponto de vista espiritual, qualquer coisa serve. Essa semana eu estava andando aqui na rua, encontrei uma pessoa que já pertenceu aqui à nossa igreja e hoje está fazendo parte de um grupo por aí, que tem, ele faz também julgamento de programa de televisão, e ele disse: mas Alá e Deus não é a mesma coisa? Oxalá fosse. Mas não é. Mas não é só uma questão de nome. Alá nunca foi pai. Pai é El Shaddai e Jeová, que se manifesta para ser pai. Vamos mudar essa figura. Hoje não sei. É pai. Pai querido. Falamos hoje, como o George Miller, velhinho, chamava Deus de Daddy, ele chamava dele de pai dos órfãos. As crianças estão sem pão, e pai dos órfãos tinha que cuidar do pão das crianças dele,
que quem é pai cuida dos filhos. Quem é pai. A religião do momento é a religião da Gaia, é a religião não mais de peixes, mas de aquários. Não é mais das dualidades, é da centralidade. É priapo, em que o pênis entra no ânus e sai para fora, por cima, numa auto-ingestão, ou como eu vou dizer, um hedonismo próprio. Você é o próprio Deus que você mesmo adora. O Deus que você adora está em você, é você que é Deus. Você precisa desenvolver o Deus que está dentro de você. Esta teolatria pessoal Paulo começa dizendo: eu tenho um pai que é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é meu pai. Aliás, ele começa as cartas assim. Nas cartas dele sempre começam interessante. Vamos dar, por exemplo, Romanos 1,7. Romanos 1,7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui algumas pessoas estudiosas dizem que pode estar sendo assim, da parte de Deus, nosso Pai, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E outros dizem que pode ser assim, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus Pai. Em Efésios 1, o verso 2 e o verso 3 esclarecem. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí, ele está dizendo lá em cima da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou. E nos abençoou para ser filhos. Veja o verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Queridos, você e eu fomos chamados por Deus para ser filhos. Filho de Deus é uma nova raça. Significa que a raça de Adão foi desmanchada na cruz. E uma nova raça, com uma nova mentalidade. Um novo pensamento. Como é que um filho de Deus pensa? Pensa as coisas do alto. Como é que os filhos de Deus sentem? Sentem de acordo com o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Ainda há pouco eu conversava com alguém aqui, depois do primeiro culto, e dizia o seguinte: nem tudo o que está acontecendo na igreja eu concordo. Tem muita coisa errada, mas essas pessoas a quem Deus ama, não tem outra opção. A única opção que eu tenho é de amá-las com o amor que Deus coloca no coração. Então eu não posso ser crítico. Eu tenho que ser misericordioso, como misericordioso é meu Pai. E esperar no poder que meu Pai tem de fazer as coisas acontecerem segundo a riqueza da sua glória.
Mas isso precisa de revelação. Jesus veio para nos revelar o Pai. Você conhece Deus como seu Pai? Você tem essa intimidade de dizer assim: Pai, eu vou te contar as coisas mais comezinhas. Eu não vou meter o pé de cabra na porta e arrebentar. Eu vou esperar na tua graça, na tua manifestação. Eu estou lendo um livro maravilhoso, eu já falei hoje no primeiro culto, mas está me enriquecendo. Eu já tinha lido no início, quando estava fazendo, mas agora eu estou lendo com gosto, com sabor. É a história, é a biografia de George Miller. Está sendo vendida aí. Com sabor. É a historinha, é o diário dele. Um homem que resolveu confiar em Deus. Como pai. As coisas aconteceram, como pai, assim. Está faltando dinheiro para comprar. E ele dizia: pai. Aí chegava 2 pennies, ou 5 shillings, ou 1 libra. E nada podia ser feito fiado, ou podia ser feito dívida. E durante aqueles anos todos entraram 6 milhões de libras esterlinas ali naquele negócio. Feito um trabalho aí de gente que entende de economia, atualizando desde 1830 até 1896, quando ele morreu, atualizando o dinheiro daquela época, ano por ano, dá mais ou menos entre 350 a 400 milhões de dólares, sem nunca falar de suas necessidades para seu ninguém. Uma vez um pastor, um irmão, disse assim: Jorge, eu sei que você não gosta de falar das necessidades para as pessoas, mas quando as pessoas lhe pedem, lhe perguntam quais são as necessidades, você pode abrir. Aí ele disse assim: mesmo que as pessoas me peçam, eu não tenho autorização de dizer para ninguém, porque eu tenho que confiar apenas no meu Pai. Eu não posso confiar em homens. Nunca contou uma necessidade para ninguém soube disso. E Deus supriu, porque Deus é Pai. Mas isso era do século XIX. Século XX e XXI não precisa disso, não. Nós hoje temos autonomia, nós hoje somos Laodiceia. De nada temos falta. A gente faz aí uma quermesse, a gente faz aí, vende uns bolos na frente da igreja, a gente faz aí uma venda de sapato velho, a gente faz qualquer coisa, porque Deus não escuta. Ele não é pai. Qualquer coisa serve. Ele está me pegando. Vamos para Malaquias. Vamos voltar lá em Malaquias, capítulo 1. Versos 6. Versos 6 e 7 e 8. Vamos ler aqui já esses 3 aqui. Isso aqui pega nós bem no... Como é que vai dizer aqui? Bem no cerne da questão, no miolo, aqui na veia, pega bem na veia. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável?
diz o Senhor dos Exércitos. Você dá presente de uma galinha cega ou sem perna? Vamos dar para o Lula? Estou dando, ou para o Nedson aqui, vou pegar uma cabra velha cega lá e vou dar para ele. Já que está cega mesmo. Mas lá em Israel eles estavam pegando o seguinte, ó, tem um boi cego aqui, vamos separar esse para Deus. Tem um pão imundo aqui, vamos botar na mesa do Senhor. Tem um serviço aqui, é o resto que eu tenho para ele, toma aqui o meu serviço. Toma aqui, o senhor é pai, mas palhaço. Toma aqui o resto, o rabo talho. Vamos dar uma gorjeta para ele, pelos serviços que ele presta para nós. Mas onde é que está a filiação? Cadê a história de pai? Cadê o respeito para com o pai? Eu não estou falando de autoritarismo, não. Estou falando de reverência, de reconhecimento. Pai, perdendo isto, porque nós não conhecemos a revelação da graça de Deus. Vamos dar uma voltinha para João capítulo 1, verso... O Evangelho de João, depois você vai ler o Evangelho de João e marca só as palavras pai, 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 pai. Você vai encontrar 123, é fácil de gravar o número, porque o número é 1, 2, 3. No Evangelho de 21 capítulos, tem 123 vezes a palavra pai, referindo-se a Deus. Porque os evangelhos, eles têm características diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele revela Jesus como Senhor, como Rei. Jesus como Rei. O Evangelho de Marcos, por exemplo, a quantidade de pai é desse tamanhozinho assim, porque Jesus é Senhor. O Evangelho de Lucas é um pouquinho, ele é o filho do homem, e o pai aparece pouco. Quando chega em João, esse Evangelho de João, é Jesus como Filho de Deus. Aí aparece pai, 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 pai para tudo. Ele é pai, ele é pai. É um Evangelho da paternidade de Deus, e da nossa introdução, da nossa participação na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é rico, porque ele é universal. Então no capítulo 1, no versículo, por exemplo, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando o Verbo se fez carne, ele trouxe a glória daquele que é o unigênito do Pai. E o verso 18... Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este Deus unigênito que está no seio do Pai, Jesus Cristo, tem como finalidade nos revelar o Pai. E essa vida de filho, de pai, é uma coisa extraordinária. Vamos para o capítulo 6, por exemplo. O verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui nós vamos verificar a relação que existe entre o filho e o pai, entre o pai e o filho. Ele está dizendo: ninguém pode vir a mim, a Jesus, se o pai não o trouxer. Mas deixa o dedo aqui e vai para o 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, você viu que negócio que enrolo que deu aqui? Ninguém vai ao Filho se não for pelo Pai, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Mas o Filho é que nos traz a revelação do Pai, e o Pai nos dá a revelação do Filho. Essa é uma biunicidade, em que os dois trabalham muito juntos, trazendo a revelação da nossa libertação, para que nós nos tornemos filhos de Deus Pai. Eu queria que você observasse a sua oração daqui para frente. Você ora como filho ou você ora como pai? Perdão, você ora como filho ou você ora como servo? Qual é a diferença de oração de servo e oração de filho? Oração de servo tem uma lista. É só pedido. Me dá, me dá, me dá. Resolve, e faz, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Oração de filho. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Eu te louvo, Pai, porque tu és soberano e não tem nada fora do teu controle. Eu sei que as minhas necessidades eu posso apresentá-las, mas eu posso apresentá-las com ações de graças. Petição e ação de graça. Com uma linguagem diferente. Quem é seu pai? Meu pai. Quem não é filho de Deus, de quem é que é filho? Você sabe por que Deus não queria que um filho dele casasse com um filho do outro? Isso aqui é o que chama-se casamento misto. Não é casamento de uma igreja e de outro, não. É casamento entre um filho de Deus e um filho do Dido. É aqui que dá o problema, sabe por quê? Porque o Dido se mete na vida do outro. Que o único que se interpõe na vida do outro é o capeta. Que entra pela porta, ele salta a janela. O evangelho, no cristianismo, toda coisa do evangelho é com muita ordem e muito respeito. É batendo na porta, é convidando se alguém quiser vir, é com muita delicadeza, é com muita gentileza, ele não invade. Tem etiqueta. O Deus da Bíblia é um Deus llano, educado, polido, politicamente correto, que sabe entrar e sabe sair, que não força, que não impõe, que não... Você conhece Deus como seu pai? Eu quero fazer um desafio aqui, eu não fiz no primeiro, um desafio, mas para quem é filho. Segundas-feiras à noite, por que segunda e não outro dia? Porque segunda-feira é o primeiro dia útil da semana, a gente começar assim, primeiro dia, domingo é o primeiro dia, vamos começar segunda-feira. Às 9 horas da noite. Por que 9 horas da noite? É uma hora em que algumas pessoas já estão chegando em casa. Tem uns mais, outros menos, mas pode ter. A família, reúna-se. A família, ore pela sua família. Está começando em Cascavel, em São Paulo, Curitiba, em Erechim, em Brasília, em vários lugares, irmãos estão... Porque sexta-feira, a família do Dido se reúne depois da meia-noite, no mundo inteiro. A família das 5 pontas, que está por trás da carta da gnose, eles se reúnem da meia-noite às 4 horas da manhã. Para meditar com os poderes de Grayskull
Vocês estão rindo. Vocês perderam o rumo da história. O Grayskull existe, sim, senhores. Os poderes da feiticeira está aqui na Bíblia, que amarra no braço das pessoas com fitinhas os laços do engano e prendem as almas. Está bem aí. Eu não estou dizendo de madrugada, eu estou falando de graça, 9 horas da noite. Estou falando de meia-noite a 4 da manhã, que é a hora onde muitos moços estão nas boates, nos pontos, etc., sendo destruídos, e a família sendo destruída, porque nós perdemos de vista o pai. Nós estamos envolvidos, mas isso é tudo inocente, tá bom. Os venenos vêm devagarzinho, e vão entrando, e a gente, sem perceber, está sendo cozido. Mas é tempo de cura. Eu fiquei tão contente hoje de manhã, eu cheguei aqui, tinha um irmão, e um dia desses aí, a gente estava falando sobre caroço de abacate. Aquele remédio, tem gente que nem dá bola para essas coisas. Ele estava com um joelhão dessa grossura assim, que não cabia na calça. Ele disse: pastor, me ensina como é a história do caroço de abacate. Rala o caroço, bota no sol um pouco, deixa desidratar um pouco, depois leva no forno, desidrata bem desidratado, não deixa secar, não deixa queimar. Bota no liquidificador, bate, de ficar com aquela farinha, pega uma colherinha de café, e toma 3 vezes o dia, de manhã, de tarde e de noite. Hoje de manhã ele chegou aqui: pastor, desinchou tudo, acabaram as dores. E eu digo: ô menino, abacate, pai. Um cura joelho duro, o outro cura coração de pedra. Você perdeu a vista do Pai? Você sabe como é que se ora hoje aqui? Senhor nosso Deus que está no mais alto céu. Espera aí, isso é Velho Testamento. É Pai. Pai, na cruz fomos crucificados contigo. Jesus. Espera aí, bota as coisas no lugar. Quando você pede lá na sua cirurgia, doutor Junô, quando o senhor pede bisturi e a moça lhe dá uma pinça, o que o senhor faz com ela? Diz aqui para todo mundo escutar. Peça de novo, tá certo. Tudo tem nome. Doutor Celso, como é que o senhor diz? Menina, você está o quê? Você está louca? Eu lhe pedi uma coisa, você me dá outra? Para nós, palavra não tem mais valor. Nós perdemos o conceito das palavras. Mas essas palavras têm, e cada coisa tem. Quando você diz pai, é pai. Pai, querido pai. Vamos voltar à religião, a experiência, não religião, a experiência de ver Deus como pai. Revelado por Jesus. Ele que é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele é que vai nos trazer a grande revelação de Cristo através do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer Deus. Damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que oramos por vós. Quando eu voltar na outra vez, a gente vai ver o que é oração. A oração segundo o Pai, e não a oração segundo São Miguel, São Joaquim, São Geiso. Essas orações ocas que nós temos feito aqui, sem sentido, sem valor. Pai, oh, que coisa boa é Pai. Eu já perdi o meu físico.
quando eu chegava em casa, eu chegava e dizia: benção, papai. Nunca deixei de tomar a benção. Bem, aí pegava na mão dele: a benção, papai. Deus te abençoe, meu filho. Pegava de madrugada, cansado, eu ia. Primeira coisa: benção, papai. Benção, mamãe. Hoje ninguém dá pé de benção, mais ninguém. Isso é cafona. Cafona é até cafona. Mas eu preciso chegar diante de meu pai e dizer: papai, eu sei que tu me abençoaste, mas eu preciso conhecer estas bênçãos da intimidade de Cristo. Papai, Pai, doce Pai, oh, como eu estou com sede desse Pai. Como disse aquele velho valdense, de Pedro Valdo, lá da França, Espanha, na época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha feito da razão a deusa da razão, a deusa. Guarde bem isso, a deusa, que ela vai aparecer aqui um bocado nesse livro de Colossenses. A deusa da razão. E tinham botado fogo nas igrejas e feito cavalarícia dos templos na França, Revolução Francesa, 1790 e... quanto foi? 98? 99 ou 98? 1789, é. Olha lá. Tocou, bota aqui. Tocou fogo. Aí chega lá para um valdense, ele estava adorando a Deus. Onde está o seu Deus? Que não põe um trovão, um relâmpago e mata sobre nós que queimamos as igrejas dele. E fizemos das igrejas lugares de botar baia de cavalo. Onde está o seu Deus? E o valdense disse: meu Deus é Pai. E vocês não puderam destruir as estrelas dele. Vocês puseram fogo nas igrejas, mas as estrelas de meu Pai continuam brilhando. Ele continua soberano no céu. Você entendeu? Ou você não entende dessas coisas? Ah, mas aqui está tudo acabado. Mas ele continua soberano no céu. E as estrelas dele estão brilhando. Até uma que vocês deram um nome, que é a deusa de vocês, a Vênus. Vocês deram um nome para ela, como sendo a deusa de vocês. Ela está aí. Ela está aí nas Olimpíadas. E o saiote daquele cara tem história. Nós vamos atrás da história do saiote do cara. Vocês não sabem que eram os celtas. Vocês não sabem quem eram os druidas. E que estão ali. E vai cair logo no povo do Vanderlei, que não tem nada a ver com isso. A gente podia ter pedado a medalha de ouro. Ou mais bendita medalha de bronze, mais dourada do que essa, não tem. Mas corrieis bem, quem foi que vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Olha, mas gente, eu estou admirado como a coisa está crescendo. Mas eu estou admirado como Deus está mexendo comigo. O Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai, Ele vai tirar tanta coisa do meio, inclusive o pastor de vocês, que sumiu, esse descafedeu-se. Vocês vão entender mais tarde o que significa isso. O que foi? Não é mais aquele mesmo, não. Está começando a tomar rumo. Vai rumo. Tem umas coisas aí que vão lá para aquele lugar. Viu? Mas Deus vai dar graça.
Vocês têm para cantar alguma coisa de pai? Não, não tem. Senão eu vou cantar. Do Deus Santo somos filhos, co-herdeiros de Jesus. Vocês não conhecem isso? Isso é só para mim mesmo, que sou velho. Gente minha, o Evangelho de Jesus Cristo não é tecnologia, é o poder de Cristo através da revelação do Pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.